Fala aí, crente! Hoje nós vamos falar de um tema top, hein? Uma pena que esse tema dá uma fome. Fala aí, crente. Fala aí, Diego. Fala aí, crente. Tudo bem? Hoje vamos abordar um tema que é conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. Meu Deus. Muita gente acha que sabe do que está falando e outras pessoas não fazem a menor ideia. Vou jogar o tema e depois vou dar aquele recadinho. Boa. O tema de hoje é jejum. Com G ou com J? Tem muita Com gente que confunde J. também, hein? É com J mesmo? Mas, ó, faz aí, ó. Curte o vídeo. Curtiu? Compartilhe com os amigos. Segue nas redes sociais. Aí, ó. Curte o vídeo. Compartilhe com os amigos. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Isso aí. 4 passos no YouTube. Aí você vai lá no Instagram. @Fala aí Crente Podcast. E você vai curtir também e seguir nossa página. Aí você vai lá no TikTok também. @Fala aí Crente Podcast. Também temos uma rede no TikTok. E nosso amigo Diego, estamos fazendo uma campanha para crescer o Instagram do Diego. @prof.ribs. Olha, como é que se escreve o Ribs? RIBS. Então é Ribs de costela mesmo. É, de costela. Ah, Ficou professor então, Costela, mas tudo isso. bem. Como que é? @prof.ribs. @prof.ribs. Professor Costela. Olha que delícia. Então segue aí nas redes sociais. Tem TikTok? Não gosto de dancinha. Que pena. Sabe que tá perdendo. Mas segue lá nas redes sociais e bora lá. Bora lá falar sobre jejum. Bom, deixa eu já falar que esse assunto já me deu fome, tá? Só que, como é que a gente vai fazer? São 2 blocos. Então, um é hoje, o outro na semana que vem. Primeiro bloco a gente corta o carboidrato, o segundo... Só que segundo é intermitente, né? Isso, vou perguntar várias coisas. Pode beber água? Então, gente, só que aí, como a gente quer começar do começo, né? Sabe aquela história? Começa do começo e termina no final. Nós vamos falar hoje uma parte mais histórica, é isso? É isso aí. Então a ideia qual é? Hoje a gente vai contar um pouquinho da história do jejum na Bíblia. De onde que nasceu? De onde vem? Vai ler bastante, porque sabe como nós somos crentes aqui, a gente gosta de provar biblicamente o nosso ponto de vista. E no segundo episódio a gente vai desmistificar então o que é, mas o mais importante, o que não é o jejum. Porque muita gente faz o jejum que não é jejum. Mas isso a gente deixa para a semana que vem. Bora, então hoje nós vamos aprender uma parte mais teórica, mas ler bastante Bíblia, provar que o jejum tá na Bíblia, é isso? É isso. E o jejum que tá e o que não tá na Bíblia também é isso? Esse a gente vai fazer semana que vem. E aí semana que vem a gente parte para essa outra. E aí você vai sair aqui com 2 aulas sobre jejum com o nosso professor Diego Ribes, né? Que agora eu vou chamar ele de Diego Ribes, Diego Costela. E vai sair fazendo jejum, é isso? É isso. Bora lá? Como é aquela história? Todo mundo deveria fazer jejum? É isso. Então, isso é uma dúvida muito frequente. E muitas pessoas perguntam, falam assim, Diego, mas por que na nossa vida cristã a gente acredita que existem ensinamentos que deveriam ser feitos constantemente? Então, por exemplo, a gente deveria orar o tempo todo. E por que o jejum está fora dessa nossa lista? Por que o jejum não faz parte dos nossos hábitos? Eu aposto que se a gente fizer uma pesquisa entre os nossos amigos, os crentes, quem tem o hábito de jejuar semanalmente ou mensalmente? E algumas pessoas jejuam em ocasiões especiais por motivos incorretos. Meu Deus. Tudo isso a gente vai falar nesses Arrasta pra 2 cima? episódios. Não arrasta pra cima não, só continuar vendo aí. Vamos começar com Bíblia? Vamos lá, então vamos contar um pouquinho da história. Quando a gente observa o Antigo Testamento, a gente vai encontrar uma série de pessoas, uma série de ídolos do Antigo Testamento que já jejuavam. Então a gente pode falar de Davi, de Neemias, tem no livro de Esther, Daniel, que é um dos exemplos mais clássicos. Depois a gente tem no Novo Testamento o discípulo de João Batista, tem uma viúva que aparece lá no livro de Mateus, no livro de Lucas, a gente fala de Paulo também e todos os profetas do Antigo Testamento. Então a gente tem uma sequência de pessoas que já jejuavam. Mas vamos entender um pouquinho a origem desse jejum. Então para isso a gente vai usar um texto que está lá em Levítico 23 e 27. Então há uma ordenança aí no livro da lei. Vamos entender um pouquinho o que ela diz. Bora lá? Tá contigo. Bora lá. Você pediu para eu ler, Vamos mas lá, logo você tem no uma voz primeiro bonita. versículo eu já vi que tem uma palavra aqui bem complicada, né, É irmão? mesmo?
Vamos lá. Levítico, capítulo 23 e 27. É isso mesmo? Pode ser o 27 ou 28, só pra gente estar certinho. 27. Mas o 10º dia do 7º mês é Yom HaKippurim. É isso? O dia das expiações, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis a oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor vosso Deus. Então olha que interessante. Neste momento, então, é decretado o dia que hoje a gente conhece como Yom Kippur, mas ele já é declarado Yom Kippurim, então dia da purificação ou da expiação do pecado. E era um dia no ano em que todos do povo de Deus deveriam jejuar para buscar santificação, para buscar então a remissão ou acobertamento dos pecados. Diego, mas aí, cara, a gente está falando de Levítico é lei, beleza, nenhum problema. Vamos para Atos 27 e 9. Aí você tá Vamos falar um pouquinho. Você vai ficar bom nisso aí, cara. Você vai acabar virando crente assim. Acho que eu vou acabar aceitando a Jesus. Então vamos colocar a musiquinha, sabe aquela musiquinha? Atos o quê, irmão? Atos o quê? 27 e 9. 27 e 9. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu. Então, olha que interessante. Você vê que, enquanto Paulo já trazia o evangelho, o dia da expiação e, por consequência, o jejum desse dia permanecia acontecendo normalmente. A gente pode ler também em Jeremias, mas eu vou dar uma puladinha aqui, porque agora eu quero falar, então, mas cadê a ordenança de Jesus para jejuar? Como é que a gente separa, então, a lei e a graça? Vamos lá, então, Mateus 6:16. Mateus 6:16. E tome Bíblia. Tome Bíblia. Eu já sou parte Bíblia. boa que tá tudo anotadinho aqui, né, irmão? Você organizadinho. Você é bom demais. Vamos lá, Mateus 6:16. O prefácio aqui tá legal. Jejuar é adorar a Deus. Quando jejuares, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então olha que lindo. O texto não diz se você jejuar. O texto é bastante claro e ele 2 vezes repete a mesma palavra. Ele diz você quando jejuar. Então existe aqui um conhecimento compartilhado de que o jejum é uma prática. O jejum não é algo opcional. Então o jejum deveria ser uma prática. Mas Diego, por que então a Bíblia não é tão clara com as regras do jejum? Por que não acontece você vai jejuar todo dia? Porque existiam algumas coisas na Bíblia que, como era absolutamente comum para a época em que e para as pessoas que eles estavam falando, os detalhes eram irrelevantes. E tem crente que às vezes fala assim para mim, Diego, eu não vou fazer se não estiver claro na Bíblia. E aí eu tenho uma notícia perigosa, que é a Bíblia não manda você tomar banho. Então tô tranquilo. Mas é tão óbvio tem que tomar que banho. Não precisa estar na Bíblia. Tem que tomar banho. Então, esse é o contexto. Então, para o povo gente. e para as pessoas e para a época em que estava sendo escrito, o jejum era algo muito comum. E não só isso, né? Algumas outras coisas também que a Bíblia não vem falando, olha, você tem que fazer isso, mas que é óbvio que a gente deve seguir. Até para ter uma vida com Deus. Aliás, é até importante, a gente pode fazer um episódio, você leu errado, não é você se jejuares, mas quando jejuares. Quando jejuares. Agora vamos para Lucas 5. Vamos para Lucas. De 33 até 35. Vamos ouvir também agora um pouquinho. É uma discussão aqui de Cristo. Jesus é questionado quanto ao jejum. Em seguida, eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus, eles dizendo a Jesus, vivem comendo e bebendo. Jesus então lhes propôs, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto estás com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão,
em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente jejuarão. Então, olha que interessante. Eles falam, Jesus, olha só, os discípulos de João Batista jejuam. Os discípulos das sinagogas jejuam. E os seus são os festeiros que só querem saber de comer. Comilões. É isso mesmo. E aí Jesus fala, mas eles são assim porque eu estou aqui. Mas no momento em que eu for tirado do meio deles, eles deverão ou irão jejuar. Então havia uma expectativa aqui de que eu e você passássemos a jejuar. Como então, Jesus olha, não dá interessante. com nós, Pois fisicamente. Pois é. Então agora deixa eu brincar um pouquinho de história. Deixa eu contar para vocês de um documento que foi encontrado em 1873. Mas ele é datado, escrito, né, entre o ano 90 e o ano 100, mais ou menos entre a Palestina, a região da Antioquia. Ele é uma compilação de vários textos que foram encontrados dessa época. Ele é conhecido na Igreja Católica Romana como Didaquê. Didaquê, já ouvi Muito falar, legal, né? Alguma aula de teologia. Então o Didaquê, ele mostra como funcionava, quais eram as regras da igreja primitiva. Tem muita riqueza lá. Diego, mas isso não é um texto bíblico. Verdade, não é. Mas nós, historiadores, a gente observa também esse tipo de texto, não para interpretar a palavra, mas o contexto em que ela estava inserida. Como vivia o povo naquela época. Então, para isso, o texto é bastante importante. Então, eu vou ler aqui o capítulo 8, parágrafo 1, vai dizer o seguinte. Os seus jejuns não devem coincidir com os dos hipócritas. Eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Porém, você deve jejuar no 4º dia e no dia da preparação. Opa, olha só, a igreja lá atrás, no Didaquê, tinha uma regra. Diz, tá vendo esse pessoal aqui que jejua só para se aparecer? Não faz jejum no mesmo dia que eles, para não parecer que isso é deles. Faz jejum em outro dia. Mas aqui ele não dá uma opção de não jejuar. E ele ainda diz, faz 2 vezes por semana. No capítulo 7, no parágrafo 4 do Didaquê, vai dizer o seguinte, antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Senhor. Olha que interessante, né? Então, veja que era uma rotina que já existia. Eu gosto muito de citar Agostinho de Hipona, e ele tem uma frase que diz assim, mas, por ora, a necessidade é doce para mim, doçura contra a qual eu luto, para que não seja feito cativo. E prossigo uma guerra diária por meio de jejuns, frequentemente obrigando o meu corpo a se sujeitar, e minhas dores são eliminadas pelo prazer de fazer o que é certo. Uau! Uau! Eu tenho um livro em casa que fala um pouco sobre Agostinho. É realmente fantástico. Um dos pais aí da igreja. Então, vamos lá. A Bíblia não tem uma regra clara de como a gente deve jejuar, nem se a gente deve jejuar. Ela fala que tem que jejuar e ponto. É isso. Tem que jejuar. Quando você jejuar, você deve seguir assim, é o que ela fala. Então, e há uma regra implícita de que o jejum era algo comum, tem que ser algo comum na vida de todo cristão. E o que eu acho maravilhoso, assim, a gente vê coisas que Deus já havia instituído na Bíblia como regras, e que hoje a gente começa a redescobrir essas coisas como coisas que fazem bem à saúde. Então, por exemplo, hoje em dia virou até moda fazer jejuns intermitentes. Né? Por quê? Porque descobriram que o jejum é poderoso para que o corpo se regenere de tudo aquilo que é ruim e tenha um metabolismo melhor, que tenha uma qualidade de vida melhor. Mas você vai dizer, e Deus já sabia disso. E ele já pedia para o povo jejuar. E ele já pedia para o povo controlar o anseio da carne. E esse é o grande mote para nós crentes. Então, o jejum para nós, é claro que você vai ter um efeito colateral de emagrecer. É claro que você vai ter um efeito colateral de melhorar a taxa da glicemia, a saúde. Mas é colateral. Para nós, o grande efeito do jejum é o poder sobre a sua carne. Eu costumo dizer
que para que você tenha uma saúde física, pode ver que não é meu caso, né? Uma pessoa malhada, assim, parece uma Forte. vaca malhada, mas uma pessoa malhada, o que ela faz? Ela condiciona o corpo àquela posição, aqueles músculos e etc. E aí eu pergunto, como é que você condiciona o seu espírito para ser mais poderoso do que a sua carne? Treinando. E como é que você treina? Quem manda em quem na sua carne? Com o jejum. Não há nada mais complexo para nós administrarmos do que a fome. Realmente, isso é muito difícil. Inclusive, já fiquei com vontade de depois passar ali no Mac antes de jogar bola, para poder matar a fome, né? Boa. Mas aí vem a pergunta. Bora falar sobre jejum na prática? Não, eu queria fechar só. Então fecha, Vamos, porque eu já tô muito curioso. Vamos fechar um pouquinho Se aqui. você tá aí, ó, agoniado, imagina eu aqui que tenho tantas perguntas e tá vindo na mente um monte pra fazer, mas que é do assunto do próximo episódio. É isso. Mas fechar diga, esse fecha. episódio, eu queria mostrar para vocês uma profecia que está em Joel. Eita. E que o meu entendimento é que é uma profecia que tem 3 partes. A primeira se cumpriu, a segunda se cumpriu e falta uma terceira. Então eu quero trazer esse aqui para a gente fechar bem esse nosso raciocínio e mostrar a importância do jejum. Então eu vou ler aqui para facilitar a tua vida agora, Joel 2, a partir do 12. Sim, vamos Ele lá. começa assim, eu vou ler essa versão aqui, que é a mais conhecida. Você está com a versão do Rei Tiago, certo? King James. Isso. Uma briga que nós vamos ter, viu? Para sempre. Tá escrito King James. Mas ó, Joel 2, a partir do 12, vai começar assim, ó. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. Jejum, choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Uau, olha que bronca que ele está dando. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio a irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, para que diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Agora eu vou mostrar a parte, então eu dei o contexto, agora a parte que foi cumprida nos tempos de Joel. Sim. E o Senhor, respondendo, disse a seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-se e alegra-se, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e vide e a figueira darão sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós, e comerei abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne,
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Agora eu vou para uma parte sequencial que vai acontecer lá em Atos 2:15, que diz assim: e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Agora eu vou para uma terceira parte, linda, que vai acontecer lá em Apocalipse de João, e que a gente pode ver também em Mateus 24, que diz o seguinte: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como diz o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, ainda há algo nesta mesma profecia que há de ser cumprido. Mas quando nós retornamos o texto lá para o início, o que Deus está pedindo? Convertei-vos a mim com jejum, com choro e pranto. Então, o texto trata de arrependimento, trata de santificação. E aí vem naquela linha que eu conversei contigo sobre os episódios do Flow lá que nós tivemos na nossa igreja, sobre aquela sequência: arrependimento, adoração para a manifestação do poder. E por isso que eu te fiz essa pergunta. Perfeito. E você me respondeu que não era necessário acontecer dessa forma, mas que era uma das formas. Exatamente. Então, quando a gente fala de jejum, a gente fala de uma das ferramentas mais poderosas de santificação que um crente pode ter. Agora, se você ainda não entendeu se deve ou não fazer jejum, põe o episódio para rodar de novo. Eu acho que tem muita Bíblia aqui para você ler conosco, para você tomar essa decisão e transformar a sua vida. Agora, quer saber como? Quer saber que tipo de jejum? Quer saber como é que começa? Aí eu também. Fica aí que semana que vem a gente conversa sobre isso. É isso aí. Semana que vem tem mais. Você vai aprender como fazer jejum, como que deve ser feito, como que não deve ser feito, o que é certo, o que é errado. Aí, terminou esses 2 episódios, você vai estar pronto, sair jejuando até umas horas. Ninguém vai comer nunca mais. Eita, meu Deus do céu. Até a volta do Senhor. Do céu. Aí eu emagreço. Então, fala aí, crente. Ó, segue nas redes sociais. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque senão você vai perder alguns vídeos. Nós estamos agora todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas no YouTube, tá? No Instagram, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, você pode achar lá vídeos, cortes, @Fala aí Crente Podcast. No TikTok, mais fácil ainda, rapidinho também você acha a gente lá, @Fala aí Crente Podcast. Então segue nas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp, para todo mundo chegar a todo mundo esse conhecimento bíblico e prático do jejum. Fala aí, crente.